E aí, galerinha? Tô aqui agora para passar um segredinho para vocês fundamental, que é para vocês poderem colocar em prática as razões trigonométricas de uma forma rápida, de uma forma que vai facilitar e muito a resolução dos exercícios para vocês. Vamos dar uma apurada nisso daqui primeiro, para a gente poder depois ir para a prática, beleza? Olha lá. Seguinte, joga na tela cheia para eles primeiro, Douglas, que é fundamental vocês entenderem o seguinte. Tá, se eu tenho dois ângulos agudos dentro de um triângulo retângulo, a gente já estudou em outras videoaulas que esses dois ângulos são complementares, tá? Então, se você prestar bem atenção, alfa mais beta são dois ângulos agudos, ou seja, menores que 90, cuja soma dá 90 graus. Se você pegar o seno de alfa, vamos lembrar o que é seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vocês vão concordar comigo ali que o seno de alfa vai ser B sobre A, correto? Então, o seno de alfa vai ser o cateto oposto B sobre a hipotenusa A. E se você fizer agora, tá? O cosseno de beta, o que é cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, cateto adjacente sobre a hipotenusa vai dar B sobre A também. Que conclusão que eu quero que vocês tirem disso? Que o seno de alfa deu o mesmo resultado que o cosseno de beta. Qual é a ideia disso daí? Se eu tiver um exercício lá em que eu tenho seno de 20 graus, mas na verdade eu preciso do cosseno de 70, é a mesma coisa. Seno de 20 graus é a mesma coisa que cosseno de 70 graus, porque 20 e 70 são ângulos complementares. Então, seno de 45 é igual a cosseno de 45, seno de 30 graus é igual a cosseno de 60. Então, seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Beleza quanto a isso? Tranquilíssimo? É uma informação importante que vai ser útil para a gente depois, futuramente, na resolução de exercícios. Toca o barco fazendo um favor, Douglas. Tá, aí a gente chega, tá, na famosa tabelinha dos arcos notáveis, tá? Aí eu tenho aí seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60. Como a maioria dos exercícios de razão trigonométrica, você cai em 30, 45 e 60, o aluno é forçado, desde o fundamental a decorar a bagaça dessa tabelinha. Aí tem professor que ensina musiquinha, tem professor que faz coisinha para lá e para cá. Gente, extremamente inútil. Mas como assim, Gaspar? Era a única coisa que eu sabia dessa parte da matéria. Inútil. Extremamente inútil. Para o que a gente precisa e para a dinâmica que eu preciso que vocês tenham no exercício, é extremamente inútil saber a tabelinha dos arcos notáveis. Você pode precisar da tabelinha dos arcos notáveis por outros motivos, mas não para razões trigonométricas, tá? Então, eu coloco a tabelinha para vocês aqui, ainda relembro para vocês, daí vou pedir para o Douglas dar um clique aí para nós. Raiz de 2, se você precisar, se substitui por 1,41. Raiz de 3, se você precisar, se substitui por 1,72, ou você adota o que for dito no enunciado. Mas, Gaspar, por que eu não preciso saber a tabelinha dos arcos notáveis, tá? Vou passar para vocês, não devia ajudá-los, mas vou passar para vocês dois macetinhos, joga na tela para eles, Douglas. O primeiro macetinho é o do 30 graus. Então eu fiz aqui para vocês um triângulo retângulo de 30 graus, em que um cateto vale A, que é o cateto oposto ao 30 graus, o outro cateto adjacente vale B, e a hipotenusa vale C. Todo mundo sabe, se a gente voltar na tabelinha dos arcos notáveis, que seno de 30 graus é meio. Joga para eles, Douglas, olha lá. Pode, ó, seno de 30 graus vale meio, joga aí. Olha lá. Se seno de 30 graus vale meio, então quer dizer que cateto oposto, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o C, vai valer meio. Joga para eles, Douglas. Olha lá, A sobre C vai valer meio. Eu cheguei aqui numa proporção. Nessa proporção, se eu multiplicar cruzado, eu vou chegar aqui. O C é igual a 2 vezes o A. Quem é o C? É a hipotenusa. Quem é o A? É o cateto oposto. Então, qual foi a conclusão que eu tirei, galera? De que o cateto oposto é o... que a hipotenusa, perdão, é o dobro do cateto oposto sempre que eu tiver um triângulo retângulo cujo ângulo agudo é 30 graus. Então, toda vez que você observar que você tem um triângulo retângulo cujo ângulo agudo é 30 graus, opa, na hora, lembrar, o cateto oposto é metade da hipotenusa, ou a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Ai, Gaspar, eu vou confundir. Você não vai confundir. Sabe por que você não vai confundir? Porque a hipotenusa é sempre o maior lado. Como é que você vai falar que o cateto oposto é o dobro da hipotenusa se a hipotenusa é o maior lado?
Então você vai guardar. A hipotenusa é o dobro do cateto oposto, ou o cateto oposto é metade da hipotenusa. Perfeito? E aí eu vou pedir para o Douglas jogar aqui então, olha lá. A hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo cujo ângulo agudo é 30 graus. E se você quiser ampliar isso daí, aí eu vou dar uma dica, se você fosse lá, fizesse o teorema de Pitágoras com essas informações, a gente chegaria nisso daqui, joga para eles, Douglas, que o cateto oposto é raiz de 3 do cateto adjacente. Certo? Tá? Então, fundamental isso daí. Tá? Ou melhor, perdão, vou até corrigir isso daqui. O cateto adjacente é raiz de 3 do cateto oposto. Perdão quanto a isso daí. Quer ver? Vou jogar na prática para vocês. Olha lá. Douglas, joga para eles. Isso daí. Olha lá. É isso aqui que vocês precisam saber. Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo cujo ângulo agudo vale 30 graus, se o meu cateto oposto valer x, a minha hipotenusa vai ser 2x. E o meu cateto adjacente vai ser x raiz de 3. Então seria uma situação assim. Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo cujo ângulo agudo é 30 graus, para eu transformar o cateto oposto na hipotenusa, eu multiplico por 2. Para eu transformar a hipotenusa no cateto oposto, eu divido por 2. Para eu transformar o cateto oposto no cateto adjacente, eu multiplico por raiz de 3. Quer ver eu colocar na prática? Douglas, vamos para o outro estúdio aqui, fazendo um grandíssimo favor? Galera, olha só esse exemplo que eu coloquei aqui. Douglas, está aparecendo para eles tudo aí certinho? Beleza, show de bola. Galera, olha só. Eu tenho aqui um triângulo retângulo cujo ângulo agudo vale 30 graus. O meu cateto oposto vale 6. Então, o que eu faço? A minha hipotenusa vale 12. O meu cateto adjacente vale 6 raiz de 3. Perfeito? Agora, olha esse outro. Eu tenho um triângulo retângulo cujo ângulo agudo é 30 graus. Se a minha hipotenusa vale 6, o cateto oposto vale metade. Se o cateto oposto vale metade, o cateto adjacente vale 3 raiz de 3. Perfeito quanto a isso? Olha lá. Aqui, cateto oposto vale 6, hipotenusa é o dobro, o adjacente é 6 raiz de 3. Aqui a hipotenusa vale 6, então o oposto vale metade, o adjacente vale 3 raiz de 3. Fechou? Agora, ele me deu o cateto adjacente. Volta, joga o slide na tela, Douglas. Aquele último slide que eu estava falando. Olha lá. Para eu transformar o cateto oposto no cateto adjacente, eu multiplico por raiz de 3. E para voltar, galera, e para eu transformar o cateto adjacente no cateto oposto, não é o contrário? Qual que é o contrário de multiplicar? Não é dividir? Então quer dizer que aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 6 dividido por raiz de 3. Racionalizando, certo? Só lembrando vocês que para racionalizar eu tenho que multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3, que vai dar 2 raiz de 3 sobre... Não, que vai dar 2 raiz de 3. Ou seja, 2 raiz de 3. Se o meu cateto adjacente vale 6, o oposto vale 2 raiz de 3. Ou seja, daqui para cá eu dividi por raiz de 3. Se o cateto oposto vale 2 raiz de 3, a hipotenusa vale o dobro, 4 raiz de 3. Gente, isso aqui você vai ganhar muita agilidade. Depois a gente vai fazer aquele último exemplo lá e vocês vão concordar comigo. Então, o primeiro macetinho, que é o macetinho do 30 graus, é a hipotenusa é o dobro do cateto oposto, ou seja, o cateto oposto é metade da hipotenusa. O cateto adjacente, se você quiser ampliar esse macetinho, ele é você pegar o cateto oposto e multiplicar por raiz de 3. Aqui é só você fazer Pitágoras. Se você fizer Pitágoras aqui entre o 12 e o 6 para achar o cateto adjacente, vai dar 6 raiz de 3. Você vai perceber que sempre vai dar o cateto oposto multiplicado por raiz de 3. Perfeito? Este é o macetinho para 30 graus. Fundamental saber, a gente vai colocar em prova aqui daqui a pouquinho. Vou agora para o do 45 graus. Douglas, vamos lá, galera. Olha lá. Passa um slide para frente, Douglas, fazendo um favor. Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo cujo ângulo agudo é 45 graus, você sabe que os dois ângulos agudos serão iguais, porque eles são complementares, a soma dos dois tem que dar 90 graus. E aí você vai considerar que aí você vai ter a diagonal de um quadrado de lado x. Se a hipotenusa é a diagonal de um quadrado de lado x, todos sabem que a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Então, o que acontece? Que conclusão que a gente tira disso daí? Qual que é a grande importância?
num triângulo retângulo, cujo ângulo agudo é 45 graus, a hipotenusa é sempre o cateto multiplicado por raiz de 2. Então, para eu transformar o cateto na hipotenusa, eu multiplico por raiz de 2. Então, para voltar, o que eu faço? Divido por raiz de 2. Quer ver? Joga para eles, Douglas. A conclusão que eu acabei de tirar, olha lá. Para eu transformar o cateto na hipotenusa, eu multiplico por raiz de 2. Para eu transformar a hipotenusa no cateto, eu divido por raiz de 2. Vamos colocar isso em prova, esse macetinho? Vamos aqui, ó. Vem cá. Triângulo retângulo cujo ângulo agudo vale 45 graus. Se esse cateto vale 6, esse cateto também vale 6, e a hipotenusa vai valer 6 raiz de 2. Pelo amor de Deus, ficar lá jogando seno, ficar jogando cosseno. Vai direto, galera, pelo amor de Deus. Agora, olha o contrário. Ele me deu a hipotenusa e eu quero achar os catetos. Então, eu vou pegar a hipotenusa e vou dividir por raiz de 2. Aí eu vou racionalizar. Vai ficar 6 raiz de 2 sobre 2, que vai dar 3 raiz de 2. Então, aqui vai valer 3 raiz de 2 e aqui também vai valer, perdão, também vai valer 3 raiz de 2, ok? Então, quais são os dois macetinhos? O do 30 graus. Toda vez que eu tenho um triângulo retângulo cujo ângulo agudo vale 30 graus, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto, ou o cateto oposto é metade da hipotenusa. Quando eu tiver um triângulo retângulo cujo ângulo agudo é 45 graus, o cateto, para transformar na hipotenusa, eu multiplico por raiz de 2. Para eu voltar, eu divido por raiz de 2. Aí, nesse caso, você vai lembrar que toda vez que eu tenho lá um triângulo retângulo cujo ângulo agudo vale 45 graus, a gente vai considerar a hipotenusa como sendo a diagonal de um quadrado. Então, galerinha, vai ficar assim, ó. Olha aqui a aplicabilidade disso daí. Olha esses dois exemplos aqui, que são dois exemplos que vocês vão cansar de ver quando vocês forem praticar essa parte da matéria. Olha lá. Ele vai lá e me dá um triângulo assim, que não é retângulo, porque 30 com 45 dá 75, para 180 não é 90, então esse triângulo maior não é retângulo. Ele me dá que este lado vale 10 e eu quero saber quanto é que vale esse lado D. Olha lá, galerinha. Se esse ângulo vale 30 graus e aqui é a hipotenusa desse triângulo, então aqui vai valer quanto? A metade, 5. Perfeito? Se esse cateto, e aqui é 45 graus, então esses dois catetos são iguais. Se esse cateto vale 5, quanto é que vale esse? Também vale 5. Se eu tenho aqui dois catetos que valem 5, quanto é que vão valer a minha hipotenusa? 5 raiz de 2. Pronto, fiz o exercício. Olha lá, eu não precisei usar de seno e cosseno, eu não precisei ir lá, porque senão o normal seria a pessoa fazer o quê? Vai lá, faz seno de 30 graus para achar esse lado, depois o cara tem que ir lá fazer seno de 45 graus para achar esse outro lado. Gente, diretaço, ó. 30 graus, metade da hipotenusa, 5. Isso aqui vale 5, aqui vale 5. Se os dois catetos valem 5 num triângulo cujo ângulo agudo é 45, a hipotenusa vale 5 raiz de 2. Fechou? Rápido, segundos. Olha aqui o de baixo, tá? Primeiro, vamos trabalhar a parte angular aqui, ó. Tá? Vou fazer de azul aqui, ó. Se esse ângulo vale 60 graus, esse aqui vale 120, que é o que falta para 180. 120 com 30, quer dizer que este ângulo, 120 com 30 dá 150, para 180 vai valer 30 graus. Ok? Então, o que você tem aqui de cara? Que se esse pedacinho aqui vale 10, esse pedacinho aqui também vai valer 10. Aí aqui vale 30 graus, aqui vale 60. Deixa eu fazer uma pergunta. Gaspar, qual que é o macetinho para os 60 graus? Não vamos ter um macetinho para 60 graus, porque sempre que aparecer o 60 graus, a gente vai usar como referência o seu complementar, que é o 30 graus. Então a gente não vai fazer um macetinho para o 60, a gente vai jogar para o 30. E aí o que a gente aprendeu para o 30? Olha lá, 30 graus. Se a hipotenusa vale 10, quanto é que vale o cateto oposto? 5. E o cateto adjacente? 5 raiz de 3. Certo? Ó. 10... Aqui vale 10. Por quê? Triângulo isósceles, já que aqui é 30 graus, 30 graus. Certo? Então aqui vale 10. Se aqui vale 10 e aqui é 30 graus, a hipotenusa valendo 10, o oposto vale 5. Se o oposto vale 5, o adjacente, que é a altura, que é o que ele quer, vale 5 raiz de 3. Fechadíssimo, galera. Ou seja, não precisamos ficar fazendo seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 toda hora. Tá? Em vários casos, você consegue ganhar muito e muito tempo nos exercícios. Perfeito? Ok? Agora, se no exercício ele exigir de você algum ângulo agudo que não seja notável, 20 graus, 72 graus,
35 graus, ele vai te dar o resultado no enunciado, porque você não é obrigado a saber os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos que não são notáveis. Beleza, galera? Então tá aí, bom estudo para vocês, a gente se vê em breve. Um abraço!